Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para mais uma palestra do nosso querido Centro Espírita Luz e Verdade, que não é do nosso Centro Espírita Luz e Verdade propriamente, é de todo o movimento espírita, é de todos os cristãos, é de todos aqueles que participam e almejam um mundo melhor e simpatizam com o trabalho da caridade, o trabalho do bem, porque é isso que mais importa na face da Terra. Estamos aqui para dar uma contribuição, para colaborar com o bem da humanidade. Então, essas reuniões pertencem a todos e não apenas àqueles que fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho, por estarmos juntos mais uma vez nesses laços de amor e fé, que é o que verdadeiramente nos impulsiona e nos faz crescer e ser úteis e ser produtivos na vida. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado pela presença, pelo carinho. E vamos então ler uma página, como nós sempre fazemos, né? Para logo em seguida poder fazer a nossa oração, ok? Então, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, que é esse livrinho aqui, de Chico Xavier, e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. A página diz: servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, disse o apóstolo Paulo. E aí o Espírito Emmanuel explica. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. É um texto do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Vamos fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, estamos mais uma vez, por mais um momento em que entramos em contato contigo, Mestre querido, pedindo que a luz do teu Evangelho Redentor abençoe toda a humanidade e num laço de fraternidade, de tranquilidade, de paz, possamos juntos construir um mundo novo, um mundo melhor, através das boas ações, através das boas atitudes, e que a sua paz, Senhor, seja sempre o nosso farol a nos tranquilizar a alma e nos impulsionar para o futuro. Se conosco, Senhor, em mais uma noite de reflexões em teu santo nome, e que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a toda a humanidade. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, muita luz, muita paz, que Jesus ilumine todos os corações, que todos estejam em harmonia e em tranquilidade em seus lares, é o que desejamos sinceramente do fundo dos nossos corações.
Hoje, a palestra seria proferida por uma outra companheira da nossa casa, nossa querida amiga Beatriz, mas ela não pôde. Então, nós estamos aqui no lugar dela, ok? E o nosso tema, como todos sabem, é exatamente a respeito dessa apressada conclusão, apressado julgamento, apressada vida que nós levamos e que periodicamente nos faz escapar da sabedoria que nos deve guiar a existência no dia a dia. Quando nós falamos dessas colocações em que apressadamente lidamos no dia a dia, nós temos a oportunidade de refletir sobre a maneira com que enxergamos a existência, sobre a maneira como lidamos com o nosso próximo, sobre a maneira como muitas vezes faltamos com a caridade mesmo para aqueles que estão ao nosso redor, fruto das nossas avaliações, fruto das nossas falta de tolerância, falta de compreensão, falta de paciência para lidar com as pessoas. Quando temos amor verdadeiramente, quando temos um sentimento de caridade genuíno, ou seja, nos preocupamos com o bem do próximo, o que é caridade? É nos preocupar sempre com o bem das pessoas. Ser caridoso é ser bondoso. Não significa ser conivente, não significa concordar com o que está errado, não significa deixar o mal prosperar, evidente que não. Deixar o mal prosperar, ser conivente com o que está errado, fechar os olhos para as maldades do mundo, isso seria maldade, seria colaborar com o próprio mal, fechando os olhos para ele. Mas, na verdade, a postura de quem ama, de quem é caridoso, não é aquele que é conivente para com o mal, é aquele que é ativo na seara do bem. Porque ao propagar o bem, automaticamente nós estamos combatendo o mal. Notemos bem, ao semear o bem, nós estamos combatendo o mal, porque estamos prevenindo que o mal aconteça. Então, esses julgamentos, essa falta de tolerância, essa falta de compreensão, ela faz com que venhamos muitas vezes a faltar com esse sentimento. Com esse sentimento. E nós trouxemos hoje duas histórias, uma fictícia e outra real, contada no Evangelho de Jesus, para ilustrar a importância desse sentimento de tolerância e de compreensão que deve viger na existência humana. A história fictícia é uma que diz que certa vez um homem estava numa loja, ele era dono de uma padaria, e então ele viu, de um açougue, e ele viu quando um cachorro entrou no seu estabelecimento comercial. O cachorro adentrou e ele não entendeu nada. O dono do açougue olhou e viu o cachorro com um saco pendurado na boca. Ele mordia o saco e o saco pendurado na boca. O dono achou aquilo estranho, o cachorrinho ficou olhando para ele. Ele então pegou o saco do cachorro, abriu e viu que ali dentro estava um bilhete que pedia tantos quilos de carne, etc., e ainda colocava o valor para ser pago. O dono do açougue achou aquilo tão inteligente e então deu a carne pedida para o cachorro dentro de um saco e deu o troco também dentro desse mesmo saco. E o cachorrinho saiu. E ele viu quando o cachorrinho atravessou a rua, olhou para os dois lados para poder atravessar a rua com tranquilidade, com segurança, e ele achou tão interessante. E o cachorro subiu no ônibus, pegou o ônibus, voltou para casa, uma história fictícia, repito. Mas o cachorrinho subiu no ônibus, voltou para casa, e o dono do açougue achou aquele cachorro tão inteligente que seguiu para ver onde ele morava. Quando ele chegou, ele foi acompanhando, ele viu em determinado momento que o cachorrinho saltou do ônibus, foi até determinada casa e então bateu com a patinha na porta. Bateu com a patinha na porta várias vezes. Quando ele bateu com a patinha na porta, já na 10ª vez, então uma pessoa abriu a porta. Era o dono do cachorro que morava naquela casa. E o cachorro, então, com um saco de carne e o troco amarrado na boca. O dono, então, pegou o saco e deu uma bronca no cachorro, gritou com o cachorro, brigou com ele. O dono do açougue, que acompanhava tudo, que ele foi acompanhando a viagem do cachorro, ele chegou para o dono e disse: meu amigo, isso é um absurdo. O seu cachorro é inteligentíssimo. Ele levou o seu bilhete com o dinheiro, pegou a carne, pegou o troco, atravessou a rua, olhou para os dois lados, subiu no ônibus, saltou, bateu na porta com a patinha. O senhor está brigando com ele por quê? E o dono disse: eu estou brigando com ele porque toda vez que ele sai, ele esquece de levar a chave de casa. É uma história fictícia, naturalmente,
mas que nos ilustra muitas questões do dia a dia. Por quê? Porque o que ilustra nessa passagem, nessa história, é que nós devemos aprender a ver o lado bom das pessoas e das situações e deixar de lado o lado negativo das pessoas e das situações. É natural que muitas vezes venha saltar aos nossos olhos o lado negativo, aquilo que nos aborrece, aquilo que nos entristece, aquilo chama a atenção, mexe com as nossas emoções. Mas nós não podemos deixar que isso venha abafar o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de caridade, o nosso sentimento de tolerância, o nosso desejo e a nossa vontade de construir boas relações com as pessoas. Nunca devemos, jamais devemos fazer com que isso venha prejudicar a caminhada da nossa existência. A importância de valorizar o bem ao invés do mal, de ver o lado bom das pessoas ao invés de ver os seus defeitos, de ver aquilo que elas têm de bom para oferecer e não aquilo que elas têm de ruim no seu comportamento. Porque todos nós temos o nosso lado ruim. Nenhum de nós é perfeito. Perfeito na Terra, o único que passou pela Terra e que foi perfeito foi Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Ele sim foi perfeito. Ele não teve nenhum equívoco no tempo que passou pela Terra. Mas nós todos temos as nossas imperfeições. Todos temos nossos defeitos, todos temos os nossos equívocos. E da mesma forma que precisamos da tolerância do próximo, precisamos também da tolerância, da mesma forma que precisamos da tolerância dos outros para conosco, precisamos também da nossa própria tolerância, ter essa tolerância para com aqueles que compartilham da convivência conosco. Isso quer dizer o quê? Que seremos tolerantes todo o tempo? Evidente que não. Claro que todos nós temos nossos momentos, temos dias que não estamos tão bem, e é natural que isso não prevaleça 100% do tempo. Mas o máximo possível, procurar fazer com que a nossa vida seja repleta de boas relações, de tolerância, de caridade, de solidariedade, de um sentimento de amor genuíno. Somos muito bons em apontar o erro dos outros, mas não somos tão bons em apontar o acerto das pessoas. Somos muito rápidos em criticar, mas somos muito devagar em elogiar. Por quê? Se nós temos boca para criticar as pessoas, também temos que ter para elogiá-las, para dizer o quanto elas são boas, o quanto elas estão fazendo um bom trabalho, o quanto elas são importantes para nós, o quanto nós as amamos. É muito importante isso. Não estou me referindo, quando falo elogio, não estou me referindo à bajulação pura e simples. Porque a bajulação não é uma coisa boa. Bajular pessoas, colocar pessoas em lugares que elas não estão, como nós vemos acontecer muito na mídia, bajulações, em que num dia transforma a pessoa num deus, no outro dia já destrói a pessoa, como se ela não fosse ninguém. Não é isso que estamos falando. Estamos falando do elogio que constrói a boa convivência, a palavra carinhosa, a palavra gentil, o reconhecimento a um bom trabalho prestado, dizer à pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela faz bem, o quanto ela é útil, o quanto ela é necessária, o quanto nós as amamos. Isso tudo é fundamental. Significa ver o lado bom das pessoas, valorizar o lado bom das pessoas, assim como queremos que o nosso lado bom seja também valorizado. Jesus nos disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E onde está o nosso tesouro? Há pessoas que só têm voz para criticar, para falar mal. Há pessoas que têm ciúmes se o outro faz algo melhor do que elas. Se eu me predisponho a fazer uma tarefa e alguém faz melhor do que eu, e a pessoa fica com ciúmes. Quando, na verdade, deveria aprender com aquele que está fazendo melhor como ele faz, para que eu possa fazer melhor também. Se eu ocupo um cargo na empresa que eu trabalho, um cargo público, um cargo numa instituição religiosa, um cargo qualquer, quando termina o meu mandato e alguém assume o meu lugar,
eu tenho que torcer para que essa pessoa faça melhor do que eu. Porque o bom da vida é o progresso. Quando a pessoa que sucede faz melhor que o anterior, todos saem ganhando, porque a tendência do trabalho é só crescer. Mas triste é quando nós vemos aquele que sai de um cargo torcendo para que aquele que entre faça um mau trabalho, para que depois o outro volte no lugar dele e fica um destruindo o trabalho do outro para não dar mérito ao outro. Quando, na verdade, todos deveriam valorizar todos. E um valorizando o outro, naturalmente que o trabalho ia crescer e todos saem ganhando. Que bom seria que o pensamento da humanidade fosse esse, todos saírem ganhando. Mas o pensamento que vige, pelo menos em muitas pessoas, com exceções naturalmente, mas o pensamento que vigora é de que para um ganhar, o outro tem que perder. Quando, na verdade, todos podem sair ganhando. Por que para um ganhar, o outro tem que perder? Por que para eu fazer um bom trabalho, você tem que fazer um trabalho ruim, ou vice-versa? Por que para eu ganhar mais dinheiro, o outro tem que ficar mais pobre? Todos podemos ganhar dinheiro juntos? Todos podemos estudar juntos? Todos podemos ficar mais saudáveis juntos? Todos podemos ficar melhores juntos? Para um ficar melhor, o outro não tem que ficar pior. Para eu ganhar, o outro não tem que perder. O único lugar que isso acontece é no esporte, porque no esporte não tem como ter dois campeões. Um ganhou, o outro fica em segundo lugar, o outro fica em terceiro, o outro fica em quarto. Mas aí são competições esportivas. No dia a dia da vida social, nas nossas relações humanas, profissionais, pessoais, a nossa preocupação tem que ser de que todos saiam ganhando. Todos podem e devem ganhar. Todos podem e devem ter a preocupação de crescer e que o próximo cresça junto, para que nós venhamos a crescer e levemos as demais pessoas conosco. Então, nunca julgar, não ser intolerante. Como na história que contamos, essa apressada avaliação que foi feita pelo que observava, porque achava o cão muito inteligente, com razão. E do dono da casa, esse sim equivocado, que maltratou o seu cão porque ele esqueceu de levar a chave de casa. Quando, na verdade, esse julgamento apressado fez com que ele desvalorizasse a inteligência do seu cão, porque não viu o lado bom do seu cão, ele viu o lado negativo. Então, essas virtudes cristãs são fundamentais. Essa história, nós podemos até fazer uma conexão com uma outra história muito conhecida que foi narrada por Jesus. Uma outra história muito conhecida que foi narrada por Jesus, que é a famosa parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, as parábolas do Evangelho, todas elas são maravilhosas. A parábola do filho pródigo traz ensinamentos muito especiais. Ela é bastante conhecida, mas para aqueles que não o conhecem, vamos dar um rápido resumo. Disse Jesus para os apóstolos, sempre ele contava parábolas para ilustrar os seus ensinamentos. O que são as parábolas? Parábolas são histórias que trazem ensinamentos. Isso é uma parábola. E Jesus as utilizava a mãos cheias para poder trazer os ensinamentos morais para a posteridade. E então, na parábola do filho pródigo, tão famosa, Jesus diz o seguinte: havia um homem que possuía muitos pertences, terras e tudo mais. E possuía dois filhos. O filho mais novo pediu a antecipação da herança, porque não queria mais ficar ali trabalhando com o pai, no campo, na fazenda, nos bens que o pai possuía. Pediu a antecipação da herança. O pai lhe concedeu, lhe deu tudo o que lhe era de direito, e esse filho se foi, então, para ganhar a vida. Se foi para ganhar a vida, e foi pelo mundo. Foi gastar todo o dinheiro que ganhou, foi viver as experiências da juventude, e acabou adentrando num caminho não tão positivo, no caminho da incúria, no caminho dos vícios, no caminho da irresponsabilidade, do comportamento moral, esbanjou tudo, não guardou nada do que ganhou, não pensou no futuro, não fez nenhuma economia,
Enfim, desperdiçou tudo o que o pai lhe deu ao longo de alguns anos. O outro filho permaneceu fiel a seu pai, trabalhando ao lado dele a vida inteira ali, pelo menos aqueles anos, trabalhando ao lado do pai no campo, cuidando dos bens da família. Não pediu antecipação de herança, continuou ali trabalhando. E então, passado alguns anos, esse filho voltou, o filho que havia saído. Ao voltar, seu pai ficou feliz com o seu retorno e o acolheu e fez uma festa para celebrar o retorno do seu filho querido. O outro filho, que ficou o tempo inteiro com o pai, esses anos todos trabalhando junto, ficou enciumado e disse a ele: pai, eu estou aqui todos os dias trabalhando com o Senhor de forma fiel, ajudando a cuidar dos bens da nossa família. E o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Meu irmão desperdiçou tudo. E agora que ele volta, o Senhor recebe dessa forma, com essa festividade? Ele tem mais valor do que eu? E o Senhor, então, o pai de família, lhe deu o seguinte ensinamento: filho, é claro que eu reconheço imensamente todo o seu esforço, mas você, eu sei que eu posso confiar plenamente que você é maduro, você é consciente, você é sereno, e eu sei que você está num bom caminho. Você não precisa de uma festa, porque você, para mim, já é uma alegria diária. Já é uma festa para mim ter você todos os dias aqui. Agora, este seu irmão, sim, é motivo de uma festa diferente, porque ele estava perdido e foi achado. Porque ele estava no mundo e agora está voltando ao caminho correto da vida. Então, filho, fazermos uma festa para ele não é dele ser mais importante que você, mas é para poder celebrar a mudança de quem estava no mau caminho e voltou para um caminho bom. E você, filho, sempre esteve num caminho bom e tem muitos méritos por isso. O filho, então, entendeu o ensinamento que o pai lhe deu. E Jesus, olhando, Jesus contando a parábola para os apóstolos, ficou para sempre imortalizado o ensinamento dessa passagem. Por quê? Porque qualquer um de nós, no lugar do filho que ficou, qualquer um de nós, teria provavelmente a mesma reação de ciúme que que esse filho teve. Se nós estivéssemos no lugar do filho que permaneceu junto ao pai, talvez tivéssemos a mesma reação. Eu estou aqui esses anos todos trabalhando e de repente meu irmão que abandonou tudo volta e recebe uma festa de retorno e eu que estou aqui. Provavelmente teríamos a mesma reação. Mas Jesus quis dar uma outra visão, a importância de celebrar aqueles que estavam no mau caminho e agora voltaram para um bom caminho. Esses merecem uma grande celebração. O outro não precisava celebrar, porque o outro já estava no caminho correto. O outro já era uma celebração diária. Essas pessoas que são boas, todos nós conhecemos pessoas que são maravilhosas, que fazem o bem, que são gentis, que são caridosas. Essas pessoas nós já podemos confiar. Elas fazerem o bem já é um costume. Agora, aqueles outros que estão perdidos no mundo, que estão desviados do caminho, de repente adentram para um caminho correto, é motivo de uma surpresa alegre, é motivo de uma festa. Esse foi o ensinamento que Jesus quis dizer. As ovelhas que estão perdidas e que se convertem merecem grande celebração. As que já estão no bom caminho, Deus já as conhece, já sabe o mérito que elas terão. Veja, a parábola do filho pródigo tem uma conexão direta com aquela outra história fictícia que citamos. Porque da mesma forma que o dono do cachorro teve uma apressada avaliação do comportamento do cão, lhe dizendo que o cão não era inteligente porque esqueceu a chave de casa, ao invés de valorizar o seu lado bom, que era um cão inteligente, também o irmão que ficou teve uma apressada avaliação, porque ele preferiu criticar, dizer que seu irmão abandonou tudo e que não merecia aquela celebração, ao invés de ver o lado bom, ou seja, ficar feliz porque o seu irmão está voltando. Nossas avaliações são sempre apressadas. Nossas conclusões são sempre rápidas. Nossas conclusões são sempre diretas
e muitas vezes negativas. Por que tantos julgamentos? Por que tantas conclusões tão apressadas? Por quê? Falta de humildade? Provavelmente. Falta de caridade? Com certeza. Mas por que tanta pressa em julgar as pessoas? Madre Teresa de Calcutá dizia: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quem julga não tem tempo para amar. E é verdade. Quem julga o outro não tem tempo para amá-la, porque o julgamento impede o amor. O julgamento impede. Imaginemos um médico no hospital. Chega uma pessoa baleada no hospital. Imaginemos se o médico fosse se preocupar. Será que é uma pessoa boa que tomou o tiro? Ou era um bandido? Se for uma pessoa boa, eu vou operá-lo e vou salvar a vida dele. Se for um bandido, eu não vou operar, não. Deixa ele aí, ninguém mandou ele ser bandido. Imaginemos se o médico fosse fazer esse tipo de avaliação. De maneira nenhuma. A função do médico é salvar a vida de todos que batem à sua porta. Não importa se chegou alguém ali baleado, acidentado, machucado, passando mal, seja o que for, não importa se é um bandido, se é uma pessoa honesta, se é um adúltero, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, não interessa. Nessa hora não importa nada. O que importa para o médico é o que eu posso fazer para salvar a vida dessa pessoa. Esse é o pensamento. Se o médico for julgar, for avaliar a vida de cada um, ele não vai tratar ninguém, porque todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos os nossos equívocos, todos. Imaginemos, cada um de nós que chega num hospital passando mal, temos nossos problemas. Ou foi uma imprudência, ou foi um equívoco qualquer, ou foi uma alimentação errada. Se for fazer um julgamento, não vai sobrar ninguém na humanidade. Porque todos nós, se formos ser julgados uns pelos outros, temos erros. Todos nós temos esses erros. E esses erros não estão para ser julgados uns pelos outros. Quem julga é Deus. Nós estamos aqui, sim, para poder nos ajudar e celebrar uma nova era na humanidade. Inaugurar uma nova era de caridade, de fraternidade, de paz, de solidariedade, onde o bem vence o mal, onde o bem que se faz anula o mal que se fez. O bem que se faz anula o mal que se fez porque ele se sobrepõe. É ele que constrói um mundo novo. Não se constrói, não se conserta a violência pela violência. Se conserta a violência pela mudança dela para o bem. Porque o que combate a escuridão não é mais escuridão. O que combate a escuridão é a claridade. Temos que combater o mal com o oposto dele, que é a prática do bem. Não significa que seremos piegas, que seremos melífluos, que seremos pessoas tíbias e que vamos observar passivamente qualquer maldade do mundo. Claro que não. Há certos momentos que a vida precisa de mais energia para combater o que está errado, evidente. Jesus também assim o fez em alguns momentos, mas sempre com amor, seja nos momentos de energia, seja nos momentos de tranquilidade, sempre agindo com caridade, sempre agindo com boa intenção para ensinar, para construir, para elevar aqueles que estão ao nosso redor. Quem se preocupa com o próximo, verdadeiramente, até na hora de chamar atenção, até na hora de dar uma lição, a pessoa faz isso elevando, ao invés de fazer isso diminuindo. A pior coisa que existe no campo da educação é um pai para com o filho, ou um patrão para com o empregado, que vai dar uma bronca diminuindo o outro. Na verdade, tem que fazer elevando o outro, para que primeiro o outro reconheça o seu valor e depois, então, saiba aonde ele errou para que ele possa corrigir, mas já se sentiu valorizado. Por isso o elogio deve vir antes da crítica. Por isso o elogio vem antes da crítica. Antes de criticar alguém, elogie. O elogio valoriza a pessoa, atenua o mal. E depois, então, podemos fazer a crítica que a pessoa receberá de forma mais tranquila, já valorizada pelo elogio que fizemos. São coisas simples que constroem boas relações, que constroem um dia a dia saudável, que constrói coisas boas
que constrói uma vida plena, plena de caridade, plena de amor ao próximo, plena de boas construções. Uma parábola, como a parábola do filho pródigo, quantas lições nós podemos retirar, meus irmãos? A lição do livre-arbítrio. O Senhor dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Como o pai de família deu o livre-arbítrio para o seu filho na parábola. O filho quis antecipação da herança e quis ganhar o mundo. Ele deixou. E o filho fez o que fez. Poderia ter feito coisas boas, fez coisas erradas. Depois voltou e foi aceito. O livre-arbítrio, aonde escolhemos os nossos caminhos. O livre-arbítrio. Que lição que se pode tirar dessa parábola? Outra, a paciência. A paciência. A paciência do pai, que soube aceitar o filho de volta, que soube acolher a família, porque o pai poderia ter recusado, poderia ter visto o filho e ter dito, não, você quis ganhar o mundo, agora aguenta. Agora que você plantou isso, você então vive, agora segura as consequências dos problemas que você arrumou. Mas não, o que o pai fez? Ele aceitou de volta. Ele aceitou de volta o filho. A paciência que faz acolher, a paciência que faz unir, a paciência que aceita o arrependimento do outro, a paciência que acolhe. A paciência é uma belíssima lição que se pode também tirar dessa parábola. Outras lições podemos tirá-la também. Por exemplo, a lição do arrependimento. O arrependimento. Todos nos arrependemos em determinados momentos da vida. Todos temos arrependimentos. E como é bom quando nós somos acolhidos com o nosso arrependimento. Como é bom saber que Deus ouve e vê o nosso arrependimento. Como é bom saber disso. Deus vê e ouve o nosso arrependimento. E nos permite recomeçar a trajetória. E nos permite recomeçar o caminho. E nos permite reconstruir. Nos permite. E isso é a maravilha do arrependimento. A possibilidade de reconstruir, a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de saber que Deus é conosco e está sempre com as portas abertas para que venhamos a recomeçar a cada dia. Até porque todos erramos. E ao errarmos, iremos nos arrepender um dia. E por mais demorado que possa ser esse arrependimento, ele virá em determinado momento. Quando a consciência desperta para aquela área, nós então percebemos o nosso erro e mudamos. E ao mudar, o arrependimento vem, mas não basta só se arrepender. É necessário mudar. É necessário aprender com os erros. Porque se não aprendermos com os erros, eles vão se repetir. E Jung, um psicólogo dos mais famosos, que foi discípulo de Freud, Carl Gustav Jung dizia, toda vez que nós não aprendemos com as experiências da vida, isso força a natureza que repita essas experiências, até que venhamos a aprender. Vou repetir, se nós não aprendemos com as experiências da vida, isso força a natureza a repetir essas experiências até que aprendamos. Traduzindo, se eu, por exemplo, como alguma coisa e aquilo me faz mal, eu já sei que eu não devo ingerir aquele alimento. Se eu ingiro de novo, eu passarei mal de novo. E vou ingerir de novo, vou passar mal de novo. E toda vez que eu ingerir, eu vou passar mal. Porque se eu já sei que aquilo me faz mal, eu então devo evitar. Ou seja, se eu ingerir e me fez mal, e eu já sei que aquele alimento não me cai bem, eu tenho que aprender com as experiências da vida. Ou seja, não ingerir mais aquele alimento. E eu não passarei mal mais. Ou seja, aprendi com as experiências e mudei meu comportamento. Mas se eu não aprendo com as experiências, ou seja, continuo ingerindo, naturalmente que a dor vai acontecendo sequencialmente. E vou passar mal todas as vezes, até aprender. Por isso a importância, a necessidade de aprendermos com as experiências da vida. Aprendermos com as experiências da vida. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para aprender. Quantas pessoas dizem, se eu tivesse aprendido tal coisa antes, se eu tivesse
entendido essa verdade. Não importa o passado, importa o agora, importa o hoje, importa o já, importa o agora. O que existe é o agora, não existe mais nada além do agora. Só existe o agora, não existe mais nada. O que passou, passou, serve de experiência, mas não de lamentação. Vamos olhar para o futuro e fazer com que esse futuro seja brilhante, fazer com que esse futuro seja realizador, fazer com que esse futuro e esse presente seja construtivo. Então, o que eu posso fazer de bom agora, com os recursos que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com as condições financeiras que eu tenho, com a família que eu tenho, com tudo o que eu tenho, o que eu posso fazer de bom agora, nesse exato momento? O que eu posso fazer de bom? Nesse momento, com as condições que eu tenho, com a situação que eu tenho, com tudo que me envolve, o que eu posso fazer de bom agora? Porque o que interessa na vida é o agora. Só existe o agora. O passado já se foi, o futuro ainda virá. Nós não sabemos como ele será. Importa o agora. O que eu posso fazer de melhor no agora, com as condições que eu tenho? Com essa saúde, com essa condição financeira, com essa família, com essa situação que eu tenho agora, nesse exato momento, o que eu posso fazer de bom e fazer de bom. Quando pensamos assim, damos o melhor de nós, e ao dar o melhor de nós, estamos colaborando para a construção de um mundo novo, meus irmãos. E aí, não teremos mais essas apressadas avaliações, que é a nossa temática, não teremos os julgamentos, as intolerâncias, não teremos mais, como na parábola do filho pródigo, o ciúme do filho que ficou. Não teremos mais os devaneios do filho que saiu, porque vivendo no amor permaneceremos. E com Jesus estaremos. Porque, como ensina o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, é porque o amor é a grande chave de transformação da humanidade. Ao transformar a humanidade através do amor, estamos cumprindo a nossa tarefa. Então façamos o bem, porque é na caridade que está a salvação, é no bem que está a solução da humanidade. E quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, estava ensinando exatamente caridade. Por isso a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação, porque esse é o maior ensinamento. Como disse também o apóstolo Paulo, permanecendo a fé, a esperança e a caridade, que são as maiores virtudes cristãs, a mais excelente das três ainda é a caridade, porque nela se reúnem todas as demais virtudes humanas. Caridade sempre, meus irmãos, é o que mais importa. Em qualquer local, em qualquer situação, em qualquer condição que estejamos, pensemos sempre o que eu posso fazer de bom e façamos. Por mínimo que seja, por menor que seja a ação, façamos e seremos felizes. E faremos a humanidade felizes. E Deus ficará feliz conosco. E tudo então prosperará, porque estamos na Terra para construir um mundo melhor. Meus amigos, eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos, o carinho, a presença. Muito obrigado por tudo. Sejam todos muito felizes, façamos todo o bem que nos seja possível, e isso é o principal. Agradecendo a presença de todos, nós vamos já fazer a nossa prece. Aproveitar para pedir rapidamente alguns avisos. Acompanhem as nossas reuniões. Nós estamos com palestras presenciais no Luz e Verdade, no Centro Espírita Luz e Verdade, aqui em Campo Grande, todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas. As atividades estão reduzidas devido à pandemia, como todos sabem, mas palestras presenciais, quartas às 20 e domingos às 9. Tem que ser agendada a presença pelo telefone 24157928, que é o telefone do Centro Espírita Luz e Verdade. 24157928. É o telefone do CELV para agendar a presença. E temos também essa palestra de sexta-noite, toda sexta, 20 horas, que é a palestra online, que também continua acontecendo ao vivo, como nós estamos aqui agora ao vivo, tá? Então, além dessa divulgação, pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, aqui no canal do CELV, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem os vídeos, comentem embaixo do vídeo, porque isso ajuda
a crescer o canal, a crescer a instituição, o CELV, ajuda a multiplicar a mensagem, que é o que mais importa, multiplicar a mensagem de Jesus, ok? No mais, agradecer a todos pela presença e vamos fazer a nossa oração para encerrar as nossas atividades de hoje. Bom e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento de paz, de reflexão, de amor e de caridade. Obrigado, Senhor, pela alegria de estar em contato contigo, que a luz do teu Evangelho Redentor possa abençoar nossas almas em nome do amor, nos estimulando a fraternidade, a caridade e o amor ao próximo. Obrigado, Jesus querido, por mais esse momento. E que daqui, dos nossos bons sentimentos, em nossos lares, possamos sempre emanar as melhores orações e vibrações, a fim de abençoar e ajudar a todos os que precisam. Que sejamos multiplicadores, Mestre, do teu Evangelho Redentor, através da prática da solidariedade e da fraternidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado aos benfeitores espirituais que estão sempre conosco, nos inspirando, nos amparando, nos protegendo. E que Deus, em sua infinita misericórdia, possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e muita paz.